Boa tarde, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo. Mais uma tarde de estudo no serviço Irmãos de Célia Lúcius, que funciona às terças, quartas, Escola Jesus Cristo. E graças a Deus, esse serviço pôde continuar sendo feito pela tecnologia, porque temos que trabalho e que a tecnologia permitiu que fosse continuado, né? Então, preparando os nossos corações, as nossas mentes para o nosso estudo, vou ler um versículo de Paulo, o São Paulo, quando a primeira carta aos Coríntios, 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas. Coríntios, mas também a todos nós. As coisas são lícitas, são legais, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Então, isso é para nós nos alertar, de acordo com o estudo que vamos fazer hoje. Vamos então fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, agradecemos, Senhor, essa oportunidade do estudo, as almas possam melhorar, evoluir, se edificarem, Senhor, no Teu Evangelho. Abençoa o nosso estudo, abençoa a nossa casa de bênçãos, a todos que estão nos ouvindo, todos que pretendem, Senhor, segui-lo. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, o estudo que me coube esta tarde está no livro Sol nas Almas, pelo Espírito. O capítulo é o 3, intitulado Estimulantes Deprimentes. Vamos então começar pelo título, que ativa, excita, agride, é um estímulo. Deprimente. Estamos com um probleminha de comunicação hoje, mas vamos tentar resolver. Então, o título é Estimulantes Deprimentes. Estimulante é que ativa ou excita, é agressivo, debilita, dá angústia. Então, André Luiz vai de discernimento. O Espiritismo nos acorda para a valorização das forças da vida. Olha o alerta. Cristãos, e por isso é uma doutrina de discernimento. O que é um discernimento? É a faculdade de julgar as coisas clara e sensatamente. Então, nós temos que analisar. O Espiritismo nos ensina a sermos assim, apreciar as coisas com bom senso. Flammarion chamou Kardec de o bom senso encarnado. Então, aquele homem correto, honesto em suas decisões, que usa cautela para uma iniciativa, para um posicionamento. Então, a doutrina espírita, ela é o discernimento que nós temos que ter. E, por isso, nos acorda para a valorização das forças da vida, ensinando-nos a preservá-la
e a empregá-la com proveito devido. Então, o Espiritismo nos ensina, o estudo, a procura da verdade, a procura da certeza, a procura do certo e empregar isso no proveito devido, na hora certa. Então, dediquemos 1 minuto ao inventário das nossas perdas de vitalidade. Temos que nos analisar. A análise individual, conhecer a nós mesmos e dedicar sempre, como ele diz, 1 minuto, fazendo para ganhar ou perder vitalidade. E ele vai dar uma série de exemplos. Então, vamos fazer esse inventário dessa perda de vitalidade no que se refere aos espetáculos violentos, junto dos quais desgastamos recursos preciosos do corpo e, em algumas ocasiões, chegamos até mesmo a perdê-lo inconsideravelmente. Então, nós, muitas vezes, perdemos tempo com espetáculos violentos, com notícias que não vale a pena perdermos tempo. Nós estamos, inclusive, dando ibope para certas emissoras que só trazem catástrofes, só trazem tragédias, só trazem notícias ruins e às vezes até falsas. Então, nós estamos desgastando os nossos recursos. A hora da refeição é a hora que se vê noticiário de televisão, hora da refeição para que aquele alimento que nós estamos ingerindo seja um alimento sadio para o nosso corpo. E nós, então, misturamos isso com notícias ruins. Atrapalhamos a nossa digestão com a nossa mente voltada para espetáculos violentos, notícias que nos deixam estressados, deprimentes, debilitados, angustiosos. Então ele vai nos explicar. Em séculos do passado, arrasávamos os nervos diante das façanhas de arena. Isso foi no século atrás, lá na época de Jesus, do Império Romano, da Idade Média. Nossos nervos, e nós vivemos isso, já que acreditamos na reencarnação. Então, nós já passamos por esse estágio de arrasar os nossos nervos diante das façanhas de arena, os circos romanos, rejubilando-nos com o sangue dos gladiadores e das feras. Então, nós íamos aos espetáculos, aplaudíamos, gostávamos, nos entusiasmávamos, estimulantes que deprimiam os nossos nervos, as nossas almas. Ou mantínhamos o coração alterado por arritmias, à frente de carros e cavalos em tropelia, buscando tolas consagrações, aquelas corridas de bigas, aquele tumulto, o tropel dos cavalos, o barulho, isso tudo, nosso coração ficava acelerado. Por que que ainda hoje nós fazemos as mesmas coisas? Isso foi de coisa do passado. Então, nós já vivemos esse tempo. Hoje não mais devemos estar imprimindo ao nosso corpo essas emoções, porque, como diz
André Luiz são estimulantes deprimentes. Na atualidade, então ele deu exemplo de séculos passados, mas na atualidade temos o box fulminante e a disparada de autos em nome de competição esportiva. Olha só, aquelas Fórmula 1 que nos deixa. Hoje nem tanto, porque não temos tantos ídolos assim, mas quanta gente já morreu por conta de jogo de futebol? A emoção é tão grande, ficam tão envolvidos com essas disputas entre times, entre escuderias na atualidade. Então, nós vamos gastar o nosso corpo, a nossa mente, prejudicando a nossa alma. Ou ainda, as peças dedicadas ao desregramento emotivo e os filmes endereçados à exaltação do crime, rotulados de cultura, desbaratando-nos as reservas físicas e mentais. Então aqui ele vai nos mostrar que como era no passado, nas arenas, nas corridas de biga, de cavalo, nos duelos entre as pessoas que desgastavam, arrasavam os nossos nervos, hoje também temos festividades que abalam o nosso sistema emocional em nome da cultura, mas que estão gastando, desbaratando as nossas reservas físicas, como ele falou lá em cima, perdendo a vitalidade que nós devemos ter. Semelhantes exibições abalam as energias nervosas, sacodem-nas e dissipam-nas, impingindo não raro, no ânimo de grande número de espectadores imprevidentes, sugestões de caráter negativo que começam em pensamentos nocivos, na aparência, sem qualquer importância, e terminam na brecha moral, por onde a obsessão se insinua ou o estresse negativo se instala repetidamente. Olha que parágrafo importante que André Luiz nos alerta, que essas exibições que tanto nos fazem, primeiro, perder tempo, e segundo, abalam as energias nervosas quando nós somos espectadores imprevidentes. Onde está a nossa previdência, a nossa calma, o nosso bom senso, já que o Espiritismo é uma doutrina de discernimento. Nós estamos usando esse discernimento ao imprimirmos em nossa mente, em nosso coração, em nosso sistema nervoso, emocional, coisas, como disse Paulo, que são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam a nossa alma. Também Jesus nos disse: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O que estamos vendo com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, para termos luz dentro de nós e projetarmos essa luz aos que nos rodeiam? Então nós, com a nossa imprevidência, criamos estados obsessivos, abrimos uma brecha moral na nossa alma e permitimos que espíritos mais infelizes cheguem até nós, porque nosso
ambiente, a nossa psicosfera está carregada de coisas ruins, de coisas que abalam, que nos estressam repetida vez. Em seguida, os cultores desses estimulantes deprimentes se declaram enfermos de tanto assistir coisas ruins, notícias más, filmes horrorosos de guerra, de crime, de poder. Estamos assistindo e nos envolvendo com isso. E aí o que acontece? Nos declaramos enfermos em casa, confessando-se inadaptados à vida familiar. Então a culpa é da família, não é nossa. Nós que provocamos isso. Mas a família é que tem problema, não somos nós. A perambularem por consultórios médicos e hospitais de repouso, vivem no médico tomando remédio, não consegue dormir. Nos hospitais, nos spas, fazendo um repouso forçado, sem pensar que desajustaram o sistema nervoso por si mesmos, à força de se agitarem inutilmente. A consequência que nós procuramos resolver, nós temos que procurar a causa do nosso estresse, a causa da nossa depressão. Então nós precisamos mudar o ritmo do nosso pensamento, o ritmo das coisas que estão ao nosso redor, sermos mais previdentes. Então nós precisamos ajustar o sistema nervoso nosso para que não nos agitemos demais. Sejamos calmos. Olha a bem-aventurança, os mansos herdarão a terra. Como é que nós vamos querer ser manso, pacífico, se nós estamos envolvidos em espetáculos estimulantes, deprimentes para a nossa alma? Não nos deixemos render à febre de excitações novas que dominam a romagem terrestre. Nós precisamos vigiar e orar. Não é vigiar o outro, não é tomar conta da vida do outro, mas é nos vigiar. Vigiar o que estamos fazendo com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa palavra. Como estamos encarando o momento atual, que é difícil, que é de provação. Mas temos que ter tranquilidade, procurar boas leituras. Esse estudo de todas as tardes, muito importante para abastecer a nossa alma, o nosso coração, o nosso sentimento. Então, não nos deixemos render à febre de excitações novas que dominam a romagem terrestre. Cada espírito responderá perante a lei de causa e efeito pelo emprego do corpo físico em que se manifesta no mundo. Olha que parágrafo importantíssimo. Cada um de nós é responsável pelo seu corpo. O corpo é templo da alma. Então nós precisamos ver essa responsabilidade. Lutamos tanto, pedimos tanto no mundo espiritual para reencarnarmos. Suplicamos uma nova vida.
Tivemos pais que nos aceitaram como filhos, nos orientaram. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida atual perante a lei de causa e efeito. Se estamos desbaratando o nosso corpo, a nossa mente, com estimulantes deprimentes, como nós vamos querer estímulos bons na hora de voltarmos à casa do Pai? O que levaremos na nossa mente? Então, cada espírito responderá perante a lei de causa e efeito pelo emprego do corpo físico em que se manifesta no mundo. Meditemos no assunto. André Luiz está nos alertando. Meditemos no assunto. Todos necessitamos de descanso e refazimento. É a lei. Tanto que as leis dão férias, dias de descanso, é necessário. Saibamos, porém, que a distração equilibrada entretém a vida. Sejamos equilibrados até mesmo nas distrações. Tenhamos bom senso, discernimento. Mas toda distração estonteante é derivativo para a morte. Então a escolha é nossa. Nós precisamos fazer a boa escolha, como Paulo nos advertiu. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm e nem todas edificam. Então, nós temos também um livro maravilhoso recebido pelo nosso Chico Xavier, de espíritos diversos, falando a Terra. Espíritos que vieram nos dar mensagens, vieram falar à Terra onde nós estamos, dar mensagens de conselho, de aprimoramento. E temos mensagens de 2 médicos famosos do Brasil, Joaquim Murtinho e Miguel Couto. Miguel Couto nos fala numa mensagem intitulada Mentalismo. Olha a mente como é importante. Ele diz: cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si mesma em qualquer distrito do universo. Então, onde estivermos, nós precisamos estabelecer para nós uma atmosfera boa, respirarmos coisas boas que nos convêm. Todas as 2 mensagens são longas, mas são muito bonitas, e aconselho a todos que tiverem esse livro, Falando a Terra, se não tiverem na estante, podem baixar, né, pela federação, pelo site da federação, porque ele diz que nós precisamos purificar o pensamento, encaminhando às zonas superiores do nosso idealismo. A ciência mental tem bases que presidem a prosperidade do espírito. Então, nós precisamos estar alertos. E isso tudo é alicerce da saúde humana. Então, o pensamento, que é espelho da alma, como diz Emmanuel. Também Joaquim Murtinho, que foi um médico, estadista também, de Mato Grosso, ele fez bem reformas no Brasil, na época da República Velha, e ele diz que se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além-morte,
certo se consagraria à vida simples, com trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Então nós somos o que queremos ser. Nós vamos ter saúde ou doença, lógico que é de acordo com a lei de causa e efeito, mas nós também podemos melhorar a nossa saúde mental. A mente aflita, como esses estímulos deprimentes provocam, despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos, à guisa de dardos ferinos de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Então, meus irmãos, nós precisamos, já que esses espíritos amigos, espíritos que vêm com a fraternidade, com a solidariedade que lhes é própria, nos alertar para esses perigos, dessas notícias, desses estímulos, desses momentos em que passamos assistindo coisas desnecessárias, coisas que abalam o nosso sistema nervoso. Então nós precisamos mudar para que nós tenhamos saúde, né? Em qualquer parte, nossa alma vive e respira uma atmosfera que nós quisermos. Então, que essa lição de André Luiz possa calar fundo a nossa alma, possa nos fazer ver o que estamos querendo para a nossa alma. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos melhorar a nossa psicosfera, a nossa aura de paz, de mansidão, para adquirirmos a saúde do nosso corpo. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos esses momentos em que passamos, Senhor, aprendendo um pouco mais como devemos orientar a nossa vida na Terra para que ela seja melhor, para que nós possamos evoluir sempre mais. Agradecemos a casa de bênçãos que Tu nos deste, Senhor, e com muita gratidão aos espíritos da primeira hora que fundaram, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno, a nossa amada Escola Jesus Cristo, que nos orienta, que nos acolhe, um oásis em nossas vidas. Abençoa-nos, dá-nos, Senhor, fé fortalecida, esperança renovada, para que possamos enfrentar os dias tumultuados em que vivemos. Por tudo, Senhor, te agradecemos, te louvamos e te pedimos, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.